A expectativa é de que a gente possa fazer a apresentação. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas, estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final. O senhor recebeu algum tipo de manifestação por parte dos ministros do Supremo ou do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, aos pedidos de indiciamento apresentados no relatório? Não, até o momento não. Senador, os indiciamentos de hoje, os 4 indiciamentos, eles só têm a ver com a questão do Banco Master ou o senhor também vai ter outros indiciamentos futuramente envolvendo a CPI do crime organizado? A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual sobre isso. Você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, a consequência natural da análise dos fatos que foram apresentados. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. E o Nunes Marques, que também teve contrato, o filho dele? E nem do Mansur e outras figuras que Ibanez. na CPI. Na introdução do tópico que fala de indiciamentos, a gente deixa clara a escolha que a gente faz. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master e aponta a necessidade de que o trabalho das autoridades que cuidam disso seja cuidadosamente acompanhado pelo público. Então, na avaliação do senhor, há uma clara prova de que os ministros do Supremo cometeram crimes? Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço o indiciamento. Não chama a atenção o filho do ministro Nunes Marques também ter contratos milionários com o esquema Master? Se ele tem contratos milionários, é a informação que você tem, mas não chegou à CPI. A CPI chegou uma informação de um pagamento na caixa de R$200 mil, o que não chama atenção isoladamente. A gente faz essa análise cuidadosa de cada pagamento, nós temos pagamentos de valores muito elevados, acima de 540 milhões, se não estou enganado, em um ano. E a gente faz uma separação. Cada pagamento desse, isoladamente analisado, não pode ser configurado, não pode ser denominado como prova de crime. Só isso. Eu preciso de mais fatos. Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República. Mas a CPI não teve essa capacidade de investigação. Agora cabe ao presidente do Congresso. Para aprovar o relatório do senhor? Pois não? O senhor acredita que vai conseguir votos para aprovar? Vamos descobrir isso só no plenário. Relator, caso seja aprovado, o relatório ele é encaminhado à PGR. O relatório que pede o indiciamento do próprio PGR é encaminhado à PGR. Eu gostaria que o senhor avaliasse esse procedimento e qual a expectativa em relação ao indiciamento de fato dessas autoridades. O processamento, investigação e julgamento por crime de responsabilidade se dá aqui no Senado. Ele independe da atuação do PGR. O PGR é fundamental no tocante à apuração de crimes comuns. Isso significa dizer que o cometimento de crime comum por ministro do Supremo Tribunal Federal só vai ser apurado se tiver iniciativa de Paulo Gonet. Pois é, mas Pergunta, senador, o seu relatório, ele antecipa algo que poderia ocorrer um debate se tivesse a CPI do Márcio, ou você acha que não, são coisas distintas?
Não, a gente apenas toca pontos que ficaram muito evidentes nessa apuração. É necessário uma apuração específica com relação ao caso Master, pela sua profunda infiltração no poder público. Isso foi vislumbrado pela CPI. Mas, como eu disse, a gente precisa ter responsabilidade. O ato de indiciamento é um ato de decisão do relator, que vai ser ou não confirmado pelo plenário da comissão, mas ele tem base. Eu tenho que ter indícios veementes que colocam aquela situação acima de uma mera suspeita, de uma mera dúvida. Para a condenação criminal, a prova tem que ser ainda mais robusta. Para a condenação aqui no próprio Senado por crime de responsabilidade, essa prova já nos basta. A CPI do crime organizado que corre no Senado Federal chegou ao fim e, no relatório final, indiciou 4 autoridades. 3 ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o PGR, o Paulo Gonet. Está por tudo, mas eu vou explicar juridicamente o que significa. CPI do crime organizado. Relator pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet. Percebam que são 4 autoridades. E o que isso significa? Significa o enquadramento à lei de organização criminosa. Olha só, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, seja política, financeira, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Uma investigação ela é concluída com um relatório final. E no caso da CPI do crime organizado, que ocorreu no Senado, hoje esse relatório final será votado pelos membros da CPI. E se esse relatório for aprovado, nós teremos Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e Gonet indiciados por organização criminosa e vários outros crimes. Tem-se nesse relatório final, bem assertivo inclusive, esse crime em tese de responsabilidade, que sujeita inclusive os ministros a impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Esse ponto aqui diz respeito à parcialidade do julgador. Quando o julgador ele tem interesse direto na causa e ele julga a causa. Isso constitui crime de responsabilidade. Fazendo uma análise em tese aqui, Alexandre de Moraes teve interesse direto na farsa da trama golpista? Dias Toffoli, que foi advogado do PT desde a década de 90, teve interesse direto na causa? Se você entender que sim, e se o Senado entender que sim, é motivo de impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Segundo o relatório final da CPI, os pedidos de indiciamento se baseiam em condutas consideradas incompatíveis, e põe incompatíveis nisso, né? Com o exercício das funções, com suspeição em julgamentos. Este é o ponto. Possíveis conflitos de interesse, esse é o ponto. E decisões que teriam impactado investigações. Este também é o ponto. No caso do procurador-geral, o longa-manos desses ministros, o texto aponta omissão diante de indícios considerados relevantes. O Paulo Gonet, ele é o chefe do Ministério Público. E o Ministério Público é aquilo que a gente chama de custos legis. É o fiscal da lei. É aquele que, diante de ilicitudes, tem que agir para proteger a lei. Então, a omissão diante de tudo que o Ministério Público viu também é considerado ilícito. Entre os pontos abordados, o documento cita também o caso Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e possível relação com esquema de lavagem de dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Todo mundo já sabe disso tudo. E o que vai acontecer? O Paulo Gonet vai denunciar ele mesmo? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes vão processar eles mesmos? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que deve acontecer. O Senado tem que instaurar processo de impeachment contra o Gonet e contra esses ministros. Por quê? Diz a lei que, instaurado um processo de impeachment, essas autoridades já são imediatamente afastadas do cargo. Então, o Gonet, por exemplo,
ele é afastado e o subprocurador é que assume a cadeira. Então, o subprocurador pode pegar esse relatório da CPI do crime organizado e oferecer denúncia criminal contra o Paulo Gonet e os 3 ministros. E vale lembrar também, principalmente, que o ministro relator no STF é o André Mendonça. Então, essa é a linha que o Senado tem que seguir. Instaurar processo de impeachment por esses crimes de responsabilidade. Gonet e os 3 ministros são imediatamente afastados. E aí o subprocurador-geral oferece denúncia contra os 4 e essa denúncia criminal vai para o André Mendonça decidir pelo início do processo criminal. Essa é a solução para afastar Gonet, Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes. Basta o Senado agir com inteligência e estratégia. Agora, temos que torcer e sonhar para que o Senado saiba trabalhar desse jeito e tenha coragem. Esses ministros que estão à frente dessa CPI do crime organizado me deram uma pitadinha de esperança. Vamos dar a eles um voto de confiança e vamos acompanhar. Hoje, esse relatório será colocado em votação e eu trago atualizações para vocês. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.